Gente, boa tarde a todos. Quero dizer que é um enorme prazer estar aqui fazendo esse vídeo para resgatar a memória de 2013. Assim. Acho que em 2013 a gente tem uma discussão, uma grande contenda intelectual acerca do significado de 2013, com várias interpretações, uma de cunho fascista, outra de cunho ultraliberal, outra de cunho governista à época. Eu vou estabelecer aqui uma interpretação que busca resgatar o verdadeiro, não vou dizer verdadeiro, mas o real significado de 2013 a partir daquilo que os protestos fizeram na prática. Né? Então, o primeiro ponto é, qual era a pauta de 2013? Acho que essa é a grande pergunta. Né? Então, os protestos começaram em junho, né? Final de maio, junho, em São Paulo, Rio de Janeiro, mas antes já tinha tido protesto em Porto Alegre, né? No início do ano de fevereiro, já tinha tido a revolta do Buzum em Salvador anos anteriores, já tinha tido outros protestos no mesmo cunho em Florianópolis, né? Mas em junho de 2013 foi quando ganhou uma dimensão nacional e a partir daí praticamente todas as cidades do Brasil, todas as capitais e praticamente todas as grandes cidades do país, várias pessoas foram para as ruas fazer manifestação, reivindicando direitos, reivindicando uma série de fatores. O start, ou seja, o início do protesto, em junho no caso, começou com o movimento Passe Livre, né? E portanto tem uma ideia de uma crítica contundente ao preço das passagens dos transportes públicos no país. Né? Assim, todos sabemos que tem os preços são exorbitantes. Né? Olha, só para poder esclarecer um pouco, no Rio de Janeiro, que é o ponto de onde eu estou falando, de onde eu tenho um conhecimento um pouco maior, a passagem de ônibus no Rio de Janeiro, do transporte público, e quando foi instaurado o Plano Real, em 1994, ela custava 30 centavos. Né? E depois, em 2013, ela estava a 2,70. Né? E aí, depois, ela aumenta para R$ 3,00, ou seja, você tem 1000% de aumento no valor da passagem dos ônibus, né, o transporte público aqui na cidade do Rio de Janeiro. Então, algo absurdo. Nesse mesmo período, você tem uma inflação de 365%, ou seja, tem 700% a mais de aumento do valor da passagem de ônibus público. E, evidentemente, a gente sabe que esse aumento de passagem, ele está muito ligado, os donos, né, das concessões de transporte público no Rio de Janeiro, eles acabam financiando campanhas de determinados políticos. Né? E isso acaba sendo uma moeda de toma lá da cá, e o governador ou o prefeito acaba autorizando o aumento em troca de financiamento de campanha e das diversas falcatruas que a gente já sabe que existe na política. Bom, dito isso, por que é importante estabelecer essa argumentação anterior? Porque a partir daí a gente tem uma justificativa para a manifestação. Ou seja, a manifestação não sai do nada. Ela tem uma pauta muito clara, que é inclusive a proposta do MBL, né, que é o movimento... MPL, né, o movimento Passe Livre, né, era do tarifa zero, ou seja, do transporte, que é o direito de ir e vir das pessoas que tivesse sendo contemplado para que todos pudessem, enfim, poder se deslocar dentro da cidade. Então, esse é um ponto. Bom, os protestos começam com poucos estudantes, né, poucos militantes, enfim, aí tem militantes de partido político, tem militantes de grupos anarquistas, tem militantes independentes, os mais diversos que vão organizar esses protestos. E desde os seus primeiros protestos, houve uma grande repressão policial. Né? Então, assim, essa enorme repressão policial sobre os estudantes, sobre os manifestantes que tinham uma pauta legítima, né? Isso, em alguma medida, vai potencializar o próprio protesto. De que maneira? Aliás, antes de a gente continuar, é importante falar um outro fato que é importante. A gente sabe dos oligopólios de comunicação de massa que existem no Brasil. E esse oligopólio, desde, enfim, muito tempo, até década de 90, até década de 2000, né? Ou seja, antes da popularização, seja das redes sociais e dos smartphones, né? Ou seja, dessa revolução tecnológica, a ampla maioria da população ela se informava apenas pelos oligopólios de comunicação de massa. Né? Ou seja, você, para saber se de um protesto que tinha acontecido, tinha que
passar nas grandes televisões ou nos grandes jornais, etc. Com a popularização do smartphone e das redes sociais, esses protestos passaram a ser divulgados por essas redes. Então, por mais que tivesse a censura dos grandes oligopólios de comunicação, isso estava sendo visualizado por diversas pessoas, mas centenas, daqui a pouco milhares, milhões de pessoas passam a ter acesso a isso. E com o smartphone, que faz o que cada um de nós transforma num jornalista em potencial, você acaba filmando a repressão policial, e divulgava na rede social, e aquilo potencializou a indignação da sociedade brasileira. Bom, ao mesmo tempo, nos próprios protestos, nos primeiros protestos, sobretudo aqui no Rio, tinha uma das palavras de ordem, foi mais entoadas, era: a verdade é dura, a Rede Globo apoiou a ditadura. Então, que era entoada por diversos manifestantes, isso fazia com que a própria Rede Globo se sentisse acuada e que depois, num segundo momento, no primeiro momento ela ignorou que existiam os protestos. Depois, num segundo momento, ela tem que divulgar os próprios protestos, porque ela passa a ser contestada nos protestos e contestada, sobretudo, a sua censura a não mostrar que existiam protestos. Além disso, muitos jornalistas sofreram fortíssimas repressões das forças policiais nesses protestos. Então a Rede Globo e todos os outros demais canais tiveram que mostrar esses protestos para todo o Brasil, inclusive condenando, em alguma medida, a própria repressão policial. Bom, aí nesse momento há uma potencialização exacerbada do protesto, que alcança as mais diversas camadas sociais e que vão para a rua indignadas com o protesto policial, com a repressão policial, melhor dizendo. Bom, dito isso, aí a gente está falando de início de junho, 5 de junho, primeiros protestos, depois 13, depois tem 17 de junho, o protesto foi, que aqui no Rio de Janeiro devia ter mais 200 mil pessoas já na Rio Branco, no dia 17 de junho, foi o dia que foi considerado por muitos setores que participaram do protesto, setores mais combativos, como o dia da tomada da Alerj. Foi o dia que, nesses protestos, você tem um enorme quantidade de pessoas, muitos param na Cinelândia e outras vão para a Alerj. Por quê? Porque nos primeiros protestos, as grandes repressões aconteceram na Alerj, no entorno da Alerj, seja no dia 5 de junho, no dia 13 de junho, aqui no Rio de Janeiro. E parte dos protestantes, parte dos manifestantes foram para a Alerj. Quando chega na Alerj, há um confronto com as forças policiais, de novo, como tinha acontecido, só que a quantidade de manifestantes era muito superior de policiais e esses manifestantes, indignados com tudo que vinha acontecendo na história do Rio de Janeiro, na história do país, vão atacar a Alerj, inclusive. Porque a Alerj, como todos sabem, não é uma casa que representa literalmente os interesses populares. Infelizmente, ao longo da história, a gente tem várias explicações, vários trabalhos empíricos que mostram que os deputados ali, infelizmente, não estão atendendo os interesses populares, sim estão atendendo o interesse dos grandes capitalistas. Bom, nesse momento, a televisão mostra toda essa manifestação. Nesse dia, os indígenas da aldeia Maracanã fizeram uma grande fogueira em frente à Alerj, uma grande confraternização, teve jogo de capoeira em frente à Alerj, enfim, uma grande confraternização popular que significava aquilo um ataque a um Estado, um ataque a uma Assembleia que não representa os interesses dos trabalhadores historicamente. Isso amplamente divulgado. Depois, a outra passeata foi no dia 20 de junho. E essa foi a maior da história brasileira. Talvez só por ela era necessário que fizéssemos esse vídeo, que a gente resgate isso. Mais de 1,5 milhão de pessoas na Avenida Presidente Vargas, a Presidente Vargas tomada da Candelária até a Prefeitura, nas suas 8 pistas, bom dizer para quem não é Rio de Janeiro, a Avenida Presidente Vargas ela tem 8 pistas, de 4 no sentido e 4 no sentido contrário, todas elas tomadas no sentido de protestar contra o aumento da passagem, Aí é importante dizer um outro ponto. O início das manifestações acontece pelo aumento da passagem, mas depois outras pautas vão se agregando a essa questão. Era ano pré-Copa do Mundo, que o Brasil instalaria a Copa do Mundo, e, portanto, estavam sendo gastos bilhões
em estádios de futebol, né? O próprio Maracanã, que já tinha sofrido a reforma, gastou mais de 1 bilhão, o estádio em Brasília mais de 1 bilhão e vários outros pelo país afora, bilhões sendo gastos, enquanto faltava seringa em hospital público. Faltava maca, faltava leito, falta giz em escola pública, enfim, é um absurdo que se gaste tanto dinheiro com o estádio de futebol em detrimento de investimento naquilo que a gente pode chamar como direito social básico, né? Ou como, enfim, saúde, educação e outras, transporte e outras coisas necessárias, própria habitação, saneamento básico e por aí vai, que eu acho que é fundamental para a gente poder pensar numa sociedade mais igualitária. Bom, dito isso, então esses manifestantes levam uma série de pautas para as manifestações. Uma, voltando, né, contra o aumento das passagens de ônibus, seu preço absurdo, contra os gastos absurdos em Copa do Mundo, em estádio de futebol, né, e evidentemente por questões que são mais históricas, né, de reivindicação da classe trabalhadora, que é investimento em saúde, investimento em educação, habitação, saneamento básico, esses direitos que a gente, que são muito escassos, né, vamos dizer assim, a população carece dessas condições. Então, uma pauta absolutamente ampla e no dia 20 de junho, com 1,5 milhão, a ideia era de chegar à prefeitura, sendo que a polícia não deixou que a população chegasse à prefeitura, reprimiu antes, né? Então, essa repressão foi absurda, caiu inclusive bombas de gás lacrimogêneo dos helicópteros da polícia, jogavam em cima da população embaixo, a própria tropa de choque impedindo que a população chegasse, e a população teve que recuar, voltar todo mundo, e houve um toque de recolher naquele dia, digno de uma ditadura militar no Brasil. Inclusive as luzes da presidente Vargas foram apagadas, né, que gerou um pânico enorme sobre aquelas pessoas que estavam lá, e sob tiro de bala de borracha, sob bomba de gás lacrimogêneo, e enfim, uma situação muito ruim. Então toda essa população de 1,5 milhão que estava aqui na presidente Vargas no Rio de Janeiro, teve que se dispersar, enfim, eu que mesmo que estava, não tinha transporte, não tinha como me locomover, eu fui parar na rodoviária, muito, para quem não é do Rio de Janeiro, muito distante daqui, mas correndo da polícia, correndo das forças de repressão que perseguiam a todos, inclusive aqui o IFIX, que é o Instituto de Filosofia e Ciências Sociais, também ficou refúgio de estudantes, mas a polícia também tacou bomba aqui dentro nesse dia. Foi realmente um dia de toque de recolher digno de uma ditadura militar, foi um dos piores dias. E aí, evidentemente, a população se afasta, né? Não tem como se sustentar protestos que você vai para os protestos e apanha e está passível de levar um tiro de bala de borracha, como várias pessoas levaram, ficar respirando gás lacrimogêneo durante muito tempo. Então, a grande quantidade de governados, vamos dizer assim, abandonam os protestos, deixam de estar nesses protestos e começa uma ofensiva midiática enorme, em comum acordo desses grandes oligopólios de comunicação de massa, que acabam defendendo uma única linha e para dizer que a parte da população, daqueles que resistiam aos ataques policiais, eram vândalos, né? Então, assim, cria a ideia do vândalo, e aí de que as pessoas não podiam estar perto, se associar a esses vândalos e dizer que a culpa de todos os problemas era desses vândalos, né? Eu estava pouco tempo lendo um livro, né, agora sobre os protestos, sobre a Ação Global dos Povos, né, que começou em Londres em 98 e que em alguma medida teve sua pausa em 2001 em Gênova. E o Ned Ludd, né, que é um dos organizadores dessa coletânea, estava explicando como é que aconteceram esses protestos enfim, nesse país, em Londres, começou em Londres, depois foi para Seattle em 99, Washington, Praga e depois em Gênova, Washington e Praga em 2000, em Gênova em 2001, enfim, mas esses protestos aconteciam sempre em torno da organização do G7, dos países, reunião do OMC, do FMI, desses países países maiores potências do mundo, né? Bom, então, o que aconteceu nesses protestos? O que o autor estava dizendo? Bom, é risível dizer que colocar a culpa nos chamados, no caso, black blocs, né? No caso que surgiram na Alemanha, mas que estavam com muita força nesse momento, é risível colocar a culpa nos black blocs como ação
de violência, quando na verdade se tem milhares ou centenas de manifestantes que são feridos por ações policiais e você tem 1, 2 ou 3 policiais que são feridos com a troca com a resistência, vamos chamar assim, de determinados setores da passeata. Então assim, é de uma ignorância, chega a ser ignorante atribuir a culpa para setores populares que apanham durante séculos, no caso brasileiro, 5 séculos de escravidão, de subordinação, de exploração, de autoritarismo, de ausências, né, vamos dizer, de diversas ausências, e quando se vai fazer um protesto, essas pessoas ganhando a culpa enfim, tentando evidentemente isentar as forças policiais, as forças estatais de seus ataques, né? Bom, então em 2000, voltando aqui para o Brasil, a partir então de 20 de junho você tem toda uma demanda que está reprimida social. Você começa a ter um controle, inclusive das próprias redes sociais, você impossibilita que se convoque um número exorbitante de pessoas como protesto, como foram esses que aconteceram em janeiro, né? Quando mais de 1 milhão de pessoas confirmou presença nesse dia 20 de junho. Enfim, então você tem um controle e uma repressão e uma criminalização de quem luta, criminalização do movimento social, né? Então, assim, aqueles que vão para as ruas reivindicar foram absolutamente criminalizados. Muitos, o Rafael Braga esteve preso até meados desse mês, e sem contar os 13 condenados, são professores, inclusive professor universitário, professores do Estado, cineastas e outras coisas, outras profissões que também foram condenados por essa repressão, né? Mas qual era a pauta do movimento? Acho que isso é uma grande contenda que a gente tem hoje na literatura sobre o assunto, né? E assim, eu particularmente costumo dizer que a pauta do movimento ela foi explicitada pela ação direta dos seus manifestantes. O que isso significa? Primeiro ponto, né? Conforme a gente já falou no início, questão do transporte público, né? E a viabilidade do transporte público para a ampla maioria das pessoas que não tem um preço absurdo que tem, como tem no Brasil. 2, uma democratização dos meios de comunicação, né? Todos os jornalistas dos grandes oligopólios de comunicação de massa no Brasil foram prontamente expulsos das manifestações. Por quê? Porque os manifestantes sabiam que essas reportagens viriam para atacar as manifestações e não para dizer a verdade, dizer qual era a pauta dessa manifestação, tá? Então, segundo ponto. Terceiro ponto é pelo fim da própria polícia militar, né? Tinham inclusive canções da população sobre isso, sobre o fim da polícia militar, enfim, ou seja, o fim de uma forma de repressão. Quando parte desses manifestantes atacavam vidraças de bancos, por exemplo, o que esses manifestantes... É claro que atacar uma vidraça de banco não está atentando contra a vida de ninguém, não vai atentar contra o lucro exorbitante que o banco tem no país, né? Mas ao mesmo tempo diz, olha, esse capitalismo financeiro que favorece sobretudo as instituições bancárias, ele deve ser parado, enfim, deve ser substituído por outro tipo de capital, diria até melhor, substituição do próprio sistema capitalista. Acho que muitos desses manifestantes, quando atacavam bancos, era um sinal, uma crítica à instituição financeira, aos lucros exorbitantes, aos lucros oficiais e a forma que todos nós temos que pagar por tarifas bancárias de maneira autoritária, né? Então, esse é um terceiro sinal. Um quarto sinal era contra o próprio o investimento que se gastou em Copa do Mundo, né? Copa do Mundo no primeiro momento e depois com as Olimpíadas, né? Então a gente vê que hoje os estádios de futebol gastaram bilhões, daria para construir vários hospitais, escolas públicas, leitos, disponibilizar uma série de questões para a população que mais necessita, né? Então, hoje está mais do que comprovado que esses estádios são, enfim, elefantes brancos, que poucos são utilizados. Hoje, inclusive, o próprio quem gosta de futebol, né, a população pobre que ia aos estádios, hoje não pode mais ir em função do preço exorbitante do ingresso, porque tem que garantir o lucro para a empresa que gere esses estádios, né? Bom, então esse é um ponto. Outro ponto foi que para a construção da própria Copa do Mundo e para a Olimpíada, no caso do Rio de Janeiro, muitas
pessoas foram removidas de suas casas. Então tinha uma pauta no movimento que era contra a remoção das pessoas. Então, pessoal, os indígenas da aldeia Maracanã foram removidos, da Vila Autódromo em Jacarepaguá e vários outros lugares, não só no Rio de Janeiro, mas pelo país afora, foram removidos de suas casas para favorecer essa circulação de estrangeiros ou para favorecer a criação de novos condomínios de luxo para a elite e não, enfim, em detrimento, evidentemente, do interesse dessas pessoas. Então, a gente tem preço de transporte público, uma crítica ao meio de comunicação, monopólio do meio de comunicação, crítica às forças policiais, uma crítica contundente ao capital financeiro e, portanto, ao interesse que os bancos têm, tem uma crítica às remoções, né? E, sobretudo, assim, a partir daí, qual é a grande demanda? Assim, que o Estado viesse a intervir, ajudando e garantindo o interesse dos mais pobres na sociedade. E como é que se faz isso? Seja investimento em saúde, educação, emprego, habitação, saneamento e coisas do gênero, né? Então, nesse escopo. E uma outra demanda que foi muito posta claramente pelos manifestantes e esse outro ponto fundamental é a crítica da representação política, né? Eu acho que quando aqui no Rio de Janeiro se tentou atacar a Alerj, quando em São Paulo atacou a Prefeitura, quando em Brasília se atacou o Congresso Nacional, é um sinal que os governados emitem para os governantes, para todos os demais, de que essa representação política não está representando os interesses populares no Brasil. Acho que isso é um dado, inclusive, para a gente discutir, enfim, é um ponto fundamental para a gente discutir, mas precisamos discutir um pouco mais profundamente. Por exemplo, depois de 2013, depois desse protesto, na eleição de 2014, foi a explosão de voto nulo aqui no Rio de Janeiro e no Brasil inteiro, mas no Rio de Janeiro mais do que isso, porque o atual governador Pezão foi eleito com menos votos do que a soma de voto nulo, branco e de abstenção. Foi a primeira vez na história da eleição para governadores no estado do Rio de Janeiro em que um governador tem menos votos do que a soma desses três que eu acabei de falar. Isso é um sinal, né? É um sinal de que esses governantes não têm representado os interesses dos governados, não têm representado os interesses populares e, portanto, é um sinal, e não um sinal apenas brasileiro, né? Acho que é um sinal mundial, mas no Brasil com muita nitidez, esses governantes não representam os interesses populares, né? Isso dá para a gente discutir, enfim, perguntar a qualquer pessoa, você ter grande estudo para perceber isso. Bom, a partir daí, não existe nenhum mecanismo nessa chamada por antífrase, mas não concordo, democracia, de que aquele que vai representar os interesses da população tenha um compromisso com o que ele promete, com suas promessas de campanha. Não tem nenhum compromisso, né? Então, assim, ele promete o que ele quiser, livremente, e quando ele assume o cargo, ele simplesmente ignora tudo o que prometeu e atende interesse, seja dos banqueiros, né, dos grandes capitalistas, dos donos de frigoríficos, né, do Joesley Batista e por aí vai, né? Então, assim, você tem... esse é um outro fator que foi contundentemente expressada pelas manifestações de 2013. Essa é, ao meu ver, uma das principais leituras e depois comprovadas, né? Em 2016, por exemplo, o nosso atual prefeito, também, pela primeira vez na história, um prefeito foi eleito com menos votos do que a soma de brancos, nulos e abstenções na cidade do Rio de Janeiro, né? Então, assim, é um dado para a gente pensar. É um dado... Então, assim, tem que haver uma mudança, que na verdade, por isso que eu proponho, inclusive estou nos textos, estou propondo a substituição do termo de democracia por plutocracia, né? Que significa, plutocracia, soma da palavra plutos, que significa riqueza, e cracia, governo da riqueza, ou governo dos ricos, que eu acho que é o que mais seria mais real, vamos dizer assim, para representar esse nosso sistema representativo no Brasil, né? Então, essa crítica também foi muito explícita pelos protestos de 2013. Bom, acho que é isso. Assim, acho que, para finalizar,
eu queria dizer, acho que é importante fazer um histórico um pouco mais amplo, né? Por exemplo, até 2013, como é que funcionavam os protestos no Brasil e aqui no Rio de Janeiro? Primeiro saiu um grande carro de som, né? Com os políticos em cima do carro de som, os sindicalistas em cima do carro de som, os representantes, vamos dizer assim, em cima do carro de som. E eles saíam daqui, no caso, da Candelária, tinha um trajeto praticamente único, da Candelária até a Cinelândia. Então eles iam em cima do carro de som e os outros demais governados iam embaixo escutando e apenas batendo um palmo para aquilo que os representantes falavam de cima do carro de som. Então, chegava no final da Cinelândia, tinha um palanque já pré-montado, esses políticos, esses sindicalistas desciam, subiam no palanque e de lá faziam discursos para as massas que escutavam seus discursos e apenas aplaudiam. 2013 ficou completamente diferente disso. 2013 quebrou com essa lógica. Por quê? Primeiro, foi a negação do próprio carro de som. Então, nas passeatas iniciais, você não tinha carro de som. Teve na 20 de junho, porque tinha 1,5 milhão, as pessoas botaram um carro de som lá, que inclusive um monte de besteiras eram faladas nele. Mas até então não tinha carro de som nas passeatas. E os próprios grupos políticos, que claro, tem vários grupos políticos na passeata, cada um cantava a sua palavra de ordem. Então, isso significa assim, uma autonomia entre os grupos políticos, dos mais diversos, organizados na passeata, cantavam suas palavras de ordem. Quando a palavra de ordem era comum a todos os grupos políticos, todos eles cantavam juntos. Então isso dava autonomia e dava um maior poder para essas pessoas participantes. Ao invés de ficar esperando a representação, esperando o comando, esperando quem mandasse, quem de cima do carro de som, quem de cima do palanque dissesse para as massas o que elas deveriam fazer, eles estavam fazendo pelas próprias mãos. Isso é um grande diferencial. E não diferencial não é pouca coisa, é muito representativo, porque isso garante uma horizontalidade entre todos, garante inclusive também uma pulverização de demandas, ao invés da concentração em poucas pessoas, poucos iluminados representantes, enfim, que no fundo se colocam como representantes, mas na verdade acaba não representando efetivamente a todos. Então, essa é uma demanda que foi fundamental. Bom, 2013 quebra com isso. A partir de 2013, qual o legado que a gente pode dizer de 2013? Primeiro, que em junho, dia 20 de junho, pela primeira vez na história, há um revogado. Ou seja, todos os governantes de todos os estados, inclusive daqui do Rio de Janeiro, teve que voltar atrás com relação ao aumento. Então, isso foi uma vitória do povo na rua. Então, isso demonstrou que o povo na rua podia fazer aquilo, podia fazer a manifestação, podia ganhar direito, podia reivindicar e tinha força, tinha poder. Esse é o primeiro ponto. Depois de 2013, o que nós tivemos até então? Ocupações nas escolas. Então, veja, de novo, quando os estudantes vão ocupar escolas, eles não estão pensando em representantes, eles estão fazendo com as próprias mãos. Isso numa perspectiva pode ser chamada de ação direta. Uma perspectiva anarquista, vamos dizer assim. Então, essa ação direta é construída pelas próprias mãos das pessoas que não precisam de representação. Então, o que esses estudantes fizeram, seja nas escolas públicas, seja inclusive nas universidades, é dizer, nós queremos isso, nós queremos aquilo, sem precisar de que a instituição A, B ou C fosse dizer por ela o que ela precisava. Então, acho que isso é um ganho extraordinário, que quebra as hierarquias sociais, e estabelece mais horizontalidade, mais participação e mais autonomia para essas pessoas. Um outro legado de 2013 foi a greve dos garis de 2014. Logo de fevereiro, no carnaval de 2014, logo após, a greve dos garis, só para a gente dar um exemplo, os garis, a direção sindical dos garis fez um acordo salarial com a prefeitura, um acordo muito rebaixado, que praticamente dava 1 ou 2%, pouca coisa, não me lembro exatamente, para os garis. Os garis não quiseram aquilo, a base se rebelou e fez a base dos garis fez a greve a despeito da orientação da direção sindical dos garis e a despeito do acordo que essa direção tinha realizado com a própria prefeitura. E ela manteve a greve por ela mesma. Ou seja, pegaram de novo, sem a representação, esses trabalhadores são dos mais precarizados
no Brasil, no mundo, né, que trabalham com lixo e tudo mais. Então, eles mesmos mostraram, nós não precisamos desses representantes, nós vamos decidir aqui em assembleias, fizeram assembleias públicas, inclusive aqui na Cinelândia, e definiram a pauta do movimento. E não pararam com a greve até que tivesse a conquista dos seus direitos reivindicados. Foi uma grande vitória. Depois os rodoviários fizeram a mesma coisa, foi similar, direção sindical fez acordo com os patrões, um acordo rebaixado que não garantia os interesses dos seus trabalhadores, fizeram a greve, só que tem um porém. Toda essa forma de quebra de hierarquias, toda essa forma de quebra de centralização de poder, ela é vista como muito mal vista, vamos dizer assim, pelos grandes oligopólios de massa, por todos os governantes, por praticamente todos os partidos políticos, e criticam esses movimentos. É por isso que 2013 é muito criticado. Muitas pessoas dizem, 2013 não tinha centralização, não tinha pauta, não tinha comando, como inclusive o partido de esquerda falava, 2013 não tinha comando, é um absurdo. Como não tinha? Não é necessário ter comando para se ter pauta. A pauta, como eu falei, a pauta foi grande, explícita, e demonstrada pela ação direta dos seus manifestantes o tempo inteiro. Então, pauta tinha sim. Agora, não ter comando não pode ser visto como algo negativo, e sim como algo positivo. Bom, de 2013 para cá, então, o que acontece? Aí houve uma rearticulação dos setores mais conservadores da sociedade. Por quê? Quando se quebra hierarquias, quando se quebra comportamentos conservadores, quando se quebra todo tipo de preconceito, como 2013 teve, né? 2013 teve Marcha das Vadias, 2013 teve contestação da própria vinda do Papa aqui para o Brasil, 2013 teve tudo isso nesse único ano. E aí os setores mais conservadores da sociedade, eles acabam se rearticulando para frear o legado de 2013. E infelizmente ganhou inclusive apoio de muitos setores tidos como de esquerda, que apoiaram isso e tentaram criminalizar, seja os, entre aspas, vândalos das manifestações e, ao mesmo tempo, abriram espaço para um conservadorismo social que é o que a gente vive hoje. Então, assim, esses setores se articularam, setores que têm com a base central, com muito amparo militar, com amparo evangélico, e algumas outras igrejas mais conservadoras, que vão ser contra todo tipo de mudança comportamental que vem acontecendo na sociedade, ou que vem acontecendo na sociedade brasileira, de respeito, não vou nem dizer tolerância, que tolerar acho que não era o ideal, mas é de respeito, respeitar o diferente, respeitar, enfim, aqueles que não pensam igual a mim ou que não tem um comportamento como o meu. Aí, evidentemente, estou falando de LGBT, eu estou falando de negros, eu estou falando de racismo, de homofobia, eu estou falando, enfim, de preconceitos mais diversos contra o pobre, de preconceito contra as questões de riqueza. Então, acho que tudo isso teve espaço em 2013 e agora tudo isso está tentando quebrar o que 2013 trouxe, não que trouxe, mas que 2013 evidenciou e colocou, explodiu no Brasil. Então, para finalizar, atualmente, essas forças de repressão e esses setores conservadores organizados não estão mais aceitando protesto nas ruas. Então, todo e qualquer protesto é amplamente, desde o seu início, já reprimido, já atacado, porque não quer se evitar que a população tome gosto e ache que participação na rua, que a reivindicação, que é mais do que legítima, possa lhe trazer frutos, como aconteceu em 2013. Eu acho que é isso. A gente está vivendo um momento muito triste da sociedade brasileira. A gente está vendo, inclusive, pessoas defendendo golpes militares, defendendo o fim da democracia, embora essa democracia não seja o ideal, mas a gente acaba tendo pelo menos algum tipo de liberdade para criticar o status quo. O que, sob ditadura, você não tem nem essa possibilidade. Sob ditadura é declarada, abertamente declarada, como é que se está reivindicando esses setores conservadores. Eu acho que é isso, espero ter contribuído um pouquinho para a gente entender um pouco da história recente brasileira e, sobretudo, resgatar
aí o legado, o significado, a pauta de 2013 e esperando que no futuro bem próximo a gente possa, enfim, toda a população brasileira, os governados, como eu gosto de chamar, possam ter em suas mãos e partir para o próprio autogoverno. É isso, obrigado, tudo de bom.